Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. O nome dos sonhos de Ramon Dias é Gustavo Coelar, volante de 31 anos de idade, colombiano do Al-Shabaab. É que o Di Maria foi sondado. E dentro dessa ideia do Augusto, né, de trazer um nome midiático, né, o Corinthians fez alguns contatos, algumas ligações. Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. A partir de agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o timão, bastidores movimentados no Corinthians, algumas contratações em pauta ali, notícias boas finalmente, pelo menos fora de campo, né, já que dentro de campo a situação não tá nada legal, a equipe vem numa sequência ruim, acabou perdendo pro Vasco o seu último jogo, continua na zona de rebaixamento e já se prepara para a próxima partida. O nome do Balotelli segue sendo muito especulado nos bastidores ali. Infelizmente tem muita gente que é contra, outras pessoas também são a favor. O Corinthians segue naquela indecisão se vai avançar no Balotelli ou não, mas as notícias são bem positivas, né? A gente tinha até mostrado uma notícia aqui, onde o Balotelli teria falado que estaria animado para assinar com o Corinthians e tudo mais. Vamos ver, né, se consegue fechar, que certamente seria uma contratação de bastante impacto, não só para o timão, mas também para o cenário brasileiro, para a visibilidade que o Corinthians ganharia também no cenário mundial, porque o Balotelli é um cara que é um bom jogador e é conhecido certamente no mundo inteiro, ou seja, a marca do Corinthians conseguiria chegar em lugares ainda mais longe. O Chico Garcia trouxe informações sobre os bastidores, notícias. O Corinthians segue ali segue em cima para contratar a joia uruguaia, uma contratação que seria muito boa, um jogador de frente ali para avançar no ataque do Corinthians, que está precisando de uns caras de mobilidade e tudo mais. Então o Timão segue nessa luta aí. Tem zagueiro novo também que só falta ser apresentado. Já tá com tudo acertado com o Timão, ou seja, várias contratações chegando já para esse meio de temporada. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. E também tem informações do Nicola, trazendo informações sobre os bastidores ali do Corinthians e também complementando muito do que o Chico Garcia vai falar para vocês a partir de agora. Lembrando que deixaremos aqui na descrição os links dos canais citados para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, vamos pro vídeo. Gente, vamos lá que são muitos assuntos. Para começar, Hugo Souza, apresentado como novo goleiro do Timão, vai vestir a camisa 1, o que indica, não necessariamente, mas indica uma prioridade, uma preferência, né? O 1 normalmente é o titular, né? Mas o Cássio vestiu a 12 durante tantos anos, né? Mas enfim, não é por isso que eu vou dizer o que eu vou dizer. O Donelli realmente, nos poucos jogos que ele teve, até pelo contexto e tudo mais, infelizmente, não passou tanta segurança. Né? No último jogo contra o Vasco, especialmente, né, a forma como ele pulou na bola, na cobrança do esforço. Os chutes contra o Cruzeiro, que eu acho que são bolas defensáveis, né? Já falei aqui que eu torço muito pelo Donelli, um moleque que chegou muito cedo no clube, que quer dar certo, que assumiu a titularidade com muito amor depois do Cássio ter saído, do Carlos Miguel ter feito o que fez. Mas, assim, nos últimos jogos, nos jogos em que ele assumiu a titularidade, ele não passou tanta segurança. Chega Hugo, que eu aqui disse, poxa, para que contratar? Não, deixa o Donelli, dá sequência para o Donelli e tudo mais. A gente vai ter que ver. E aí já estou revendo a minha posição, não de que o Hugo tem que ser o titular, mas de que, cara, eu queria ver o Hugo, queria ver. A entrevista dele foi muito boa, de verdade. Entrevista não quer dizer nada, tá? Ou não quer dizer tudo, mas pode dizer alguma coisa. E disse para mim que ele é um cara que amadureceu, teve uma rodagem na Europa, que está muito seguro do que quer, do que pretende, valorizou muito o clube, que era um sonho jogar no Corinthians, um cara que já jogou no Flamengo, já foi titular do Flamengo, então assim, são dois clubes comparáveis, se você consegue comparar dois clubes em termos de massa e pressão, são Corinthians e Flamengo. Então ele sabe do que ele vai encontrar. Falou que já jogou na Neoquímica Arena contra e nunca viu nada parecido. Então, assim, valorizou bastante a torcida, a pressão, o clube. Me parece preparado para o desafio. Se ele vai performar dentro de campo, eu não sei, mas eu acho que a gente vai ter que ver. Porque o Corinthians não contratou outro goleiro. Não contratou um cara mais experiente, não contratou um pica das galáxias, não contratou um cara da Europa, não contratou. Contratou o Hugo Souza. E se o Donelli, que assumiu a função, não está inspirando tanta segurança, a gente vai ter que ver esse cara, que está contratado foi contratado para isso, né? Então, assim, mudou o treinador, o Ramon Dias está chegando, é muito natural se o Hugo receber uma chance já no jogo contra o Criciúma. Se não, ali na frente, porque ele vai ter que jogar, né, o contrato até o final do ano, de empréstimo. Então, assim, eu queria ver
Queria ver pelas palavras dele, pelo que ele demonstrou assim, né, na sua postura e pela rodagem que ele tem. Ele é assim, ele não é um grande goleiro, experiente, rodado, mas ele já tem mais experiência que o Donelli. Ele já assumiu a titularidade de um clube como o Flamengo durante uma grande sequência de jogos, teve problemas extracampo, teve algumas falhas, teve tudo isso. Mas me parece que amadureceu. Teve uma rodagem agora na Europa, Portugal, isso também amadurece o cidadão, não só o profissional. E me parece pronto. Vamos ver. Eu gostaria de ver, porque o Hugo Souza já está entre nós. Quem já está entre nós também é André Ramalho, novo zagueiro, contratado, 32 anos, ex-PSV da Holanda. Passou por Bayer Leverkusen, o Red Bull Salzburg da Áustria também, jogou 14 anos no futebol europeu, já está treinando no CT Joaquim Grava, não no campo, na parte interna, porque ele está aguardando a assinatura do contrato, né, já fez exames médicos e tudo mais, vai assinar até o fim de 2026, contrato definitivo, 2 anos e meio, então o anúncio deve acontecer por agora, por já, o anúncio desse novo zagueiro, que chega para reforçar a zaga, um cara também de experiência europeia, também muito bom na bola aérea, um cara muito seguro, líder de grupo, que pode auxiliar ali, especialmente o Kaká. Hoje eu acho que o Kaká é o titular e os outros estão revezando, né? Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e nenhum com... O Félix, na verdade, veio para ser esse cara e não performou do jeito que a gente imaginava. Começou até bem, depois começou a oscilar muito. Eu sei que a fase do time não ajuda, mas tecnicamente hoje eu colocaria o Kaká e o André Ramalho, para a gente poder ver que tipo de zaga a gente pode ter, beleza? André Ramalho já treina no CT. Vamos lá, vamos seguir nas informações, porque Ramon Dias está liberado, está no bid, assim como o Hugo, tá? O Hugo também está no bid. Ramon Dias, técnico, novo treinador, para estrear diante do Criciúma na Neoquímica Arena na terça-feira. Tinha aquele imbróglio com o Vasco, será que ele assinou a rescisão? Será que ele já pode atuar? Pois agora não tem mais conversa, já está no bid oficializado como novo técnico do Corinthians. E aí a gente vai poder ver a estreia do Ramon, que já trabalhou nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, já acompanhou lá o jogo contra o Vasco, já está na resenha, já vai ter o final de semana, já vai ter a preparação na segunda, já vai ter a pré-eleição, e aí a gente vai ver. A gente vai ver o primeiro time do Ramon Dias, vai ver o primeiro modelo tático, vai ver a primeira postura, a primeira resposta dos jogadores. Nessa terça-feira começa a era Ramon Dias. Ela vai ser curta, ela vai ser pequena, ela vai ser com poucos jogos, ela vai ser até o final do ano, ela vai ser até o fim do ano que vem, como prevê o contrato dele, não sabemos. O fato é que agora começa uma nova era, um técnico estrangeiro, conhece o futebol brasileiro, que tem currículo, tem energia, tem histórico e que, né, vai tentar tirar o Corinthians dessa situação. Para a gente fechar, bom, tem duas informações. A primeira é que o Di Maria foi sondado. E dentro dessa ideia do Augusto, né, de trazer um nome midiático, né, o Corinthians fez alguns contatos, algumas ligações, mas não passou de uma sondagem, até porque o Di Maria, que está em fim de contrato com o Benfica, tentou voltar para a América do Sul, onde ele dizia que só jogaria no Rosário Central. A situação não aconteceu por, enfim, provocação de torcida, por mais do que provocação, ameaças, né, de torcidas para sua família. Ele resolveu não voltar e deve fechar com o Besiktas. O Di Maria não pretende encerrar a carreira em breve. É um jogador fantástico, fabuloso, que seria assim sensacional jogando no futebol brasileiro, no Corinthians e tudo mais. E eu acho que tem que tentar mesmo. Acho que tem que ver qual é a situação. O cara quer jogar no Brasil, não quer. E o Corinthians, como outros clubes já ouviram, que ele não quer jogar no Brasil. Não quer. Se ele voltasse para cá, seria no Rosário. Senão, ele vai ficar por lá. E, enfim, e tem mercado, tem moral, tem qualidade, tem interesses, né? Então, óbvio que ele ainda atrai, o futebol ainda atrai para que ele possa jogar ainda no futebol europeu, mesmo que em outro mercado, mesmo que na Turquia, porque ele tem, né, o cara é campeão do mundo, sendo protagonista com a seleção argentina, fora o currículo, né? Enfim, Di Maria não vem, mas foi tentado. E para fechar, falando em argentino, Matheus Sanabria, essa é do meu amigo Samir Carvalho, que deu com exclusividade a proposta do Corinthians por esse argentino. Inicialmente de empréstimo até o final do ano, $200 mil, questão de R$1 milhão para ter um jogador de 20 anos, que inclusive foi emprestado ao Central Córdoba, ele pertence ao Lanús, e depois o Lanús fez uma contraproposta de uma compra de 50%, mas por $2,5 milhões. 13, 14 milhões de reais, e aí o Corinthians aceitou os moldes da negociação, avançou na negociação, deve finalizar. Matheus Sanabria, 20 anos, joga nas duas pontas. Aquele modelo argentino, driblador, ponta, velocidade, muito jovem, que se destaca
muito rápido e que o Corinthians está buscando, porque não tem mais o Mosquito, né? O Arthur Souza, que é centroavante, também, o Wesley pode ser vendido, a galera está criticando, então está abrindo uma lacuna ali pelos lados do campo. O Corinthians também está buscando uma contratação nesse sentido, seria do Matheus Sanabria. Na última temporada ele jogou 18 jogos, 11 como titular, pelo Central Córdoba, que é um time menor, né? Mas ele pertence ao Lanús, é muito jovem e poderia ser uma alternativa aí junto ao futebol brasileiro, uma proposta de compra que o Corinthians está efetivando. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. O nome dos sonhos de Ramon Dias é Gustavo Coellar, volante de 31 anos de idade, colombiano do Al-Shabaab, mas negociação é das mais complexas. O cara ganha R$1.200.000 por mês, livres de impostos na Arábia Saudita, isso sem falar na necessidade de aquisição dos direitos econômicos de alguém que já tem 31 anos de idade. Até por isso surgiu nas últimas horas lá no Corinthians uma possibilidade que tem sido bastante bem avaliada. Facundo Bernal, só 20 anos de idade, jogador do Defensor do Uruguai, que apesar da pouca idade, já tem inclusive jogo pela seleção principal do Uruguai nessa temporada. Ele participou de um amistoso. Com a camisa do Defensor, em 2024 são 24 partidas, 2 gols e 2 assistências. Ele é tratado como a grande promessa do futebol uruguaio para essa posição de volante. O nome foi repassado para os dirigentes do Corinthians e depois de uma série de reuniões ele foi aprovado. Há uma avaliação extremamente positiva em relação ao Facundo Bernal dentro do timão. Nesse sábado deve haver uma reunião entre o Corinthians e o Defensor para tentar discutir valores. A ideia do clube uruguaio era receber $5 milhões por 80% dos direitos econômicos. Só para lembrar, investimento parecido ao que seria necessário para comprar o Coellar, a diferença é que um tem 20 anos de idade, o outro já tem 31. E o Bernal certamente pode garantir uma enorme venda futura. Para completar em relação ao timão, nenhuma novidade em relação a Balotelli, o Corinthians ainda não se decidiu em relação à contratação desse atleta e há dentro da diretoria uma ala importante, entendendo que o Corinthians não pode fazer investimentos em jogadores midiáticos, porque a preocupação é com pagamentos de salários em dia. Por falar em salários em dia, nessa sexta-feira o Corinthians assegura que quitou todas as pendências com o elenco em relação a fundo de garantia, salários e direitos de imagem. Isso é bom também, né? A diretoria conseguir finalmente acertar ali o salário de alguns jogadores. A gente viu que o Augusto Melo sofreu bastante no começo de 2024, porque a diretoria anterior do Duílio tinha deixado muitos meses de salário, mais ou menos direito de imagem, na verdade, ali 12 meses para alguns jogadores, então a gente via que tinha muita gente insatisfeita dentro do clube porque não estava recebendo. Então, quitando tudo isso, deixando tudo certinho, já é um problema a menos para essa diretoria ter que encarar. O problema de trazer o Balotelli seria não cumprir com aquilo que propôs ao atleta, né? O salário em dia e tudo mais, a multa na verdade as luvas que o Balotelli tá pedindo. Então, se o Corinthians se compromete e não paga, certamente também isso repercutiria de maneira mundial, né? Mundialmente ali a notícia de que o Corinthians estaria devendo o Balotelli e poderia causar uma tremenda confusão envolvendo o atleta que poderia sair, assim como já fez o Rojas no começo da temporada. Tem que tomar cuidado, ser muito assertivo na hora de fazer a contratação, e qualquer novidade sobre o Corinthians traremos para vocês aqui no canal. Então deixa o like e inscreva-se, porque é importante demais para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!